gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, está começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início, então, nós vamos falar com o Senhor nosso Deus humildemente. Gracioso Deus, de bondade e de misericórdia, no precioso nome de Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós agradecemos ao Senhor nesse instante por mais esta oportunidade de estarmos nos reunindo ao redor da Tua Santa Palavra, em espírito e em verdade. É uma grande igreja invisível que se reúne neste momento, Senhor. E nós agradecemos ao Senhor por esta oportunidade e pedimos a bênção do Senhor em favor de todos. Pedimos perdão pelos nossos pecados, nossas fraquezas, nossos erros, e também pedimos ao Senhor a direção para esse trabalho, para mais este culto, que o Senhor nos ajude, nos dê a inspiração, nos dê direção, e que tudo quanto se fizer seja o Teu santo nome glorificado, Senhor, e que o Teu povo também seja edificado, a Deus. E assim, Pai amado, nos colocamos à disposição do Senhor, à direção do Senhor, para que o Senhor faça aquilo que lhe for mister. Usa-nos nas Tuas mãos, se for da Tua vontade, e que assim o povo do Senhor seja abençoado e o nome do Senhor seja engrandecido. Humildemente pedimos estas bênçãos e Te agradecemos no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus. A escritura que vamos ler está no livro de Salmos, capítulo 133. Livro de Salmos, capítulo 133. É um capítulo muito conhecido, né? Que quase todos os crentes gostam de ler e às vezes até recitar, né? É muito bonito e maravilhoso mesmo. Então, depois da parte de louvores, de cânticos, nós teremos a oração da fé, em favor uns dos outros. Nessa oração nós nos unimos uns pelos outros e suplicamos ao Senhor nosso Deus a sua graça, a sua misericórdia, não é? E também as ofertas, quando nos reunimos nos cultos, nós sempre temos as ofertas. Agora nós vamos começar com um diferencial, não é? Porque já estamos voltando para as nossas reuniões presenciais na igreja, não é? Então agora o isolamento
já está, pelo menos na nossa região aqui, de Santa Bárbara, Campinas, está na fase amarela, né? Então já estamos podendo agora nos reunir, naturalmente tomando todas as precauções, seguindo as recomendações da saúde, né? Dos vigilantes da saúde. Mas então agora nós depois vamos decidir também como é que vamos fazer, como é que vai ficar a questão dos cultos assim, virtuais, não é? Eu estou pensando que talvez eles prossigam, não é mesmo? Porque tem sido uma bênção para muitos irmãos, muitas irmãs, e não acredito que seria bom a gente parar com os cultos virtuais, né? Mas isso ainda se decidirá. Mas então, até aqui nós sempre ofertávamos na hora do culto, devido a não termos os cultos presenciais. Agora, eu acredito aqui, não falei com os obreiros sobre isso, não é? Mas da minha parte, eu acredito que agora já se modifica essa situação, não é? Sobre as ofertas, porque agora já tem os cultos presenciais, então você vai levar a sua oferta na igreja, não é? Mas se você quiser ofertar, assim, um desejo, um voto ao Senhor, ninguém, nada impediria, não é? Mas então, depois dos cânticos vem a leitura bíblica, a oração da fé, e depois também vamos continuar, permitindo o Senhor, continuaremos a leitura da mensagem A Divindade Explicada. Agora então, vamos cantar, não é? Vamos adorar ao Senhor. Adoremos com o nosso coração, com a nossa alma. Você tem muitos hinos aí que às vezes não são tão conhecidos, não é? Alguns mais conhecidos, outros menos. Mas como nós temos a legenda, a letra, então você vai prestando bastante atenção, não desvia sua atenção. A tonalidade também está numa tonalidade razoável para que nós possamos cantar. E aí você vai cantando, vai aprendendo novos hinos e adorando o Senhor, não é? O importante é o teu coração estar adorando ao Senhor. Cantemos agora para a glória de Deus. Seguras no curral.
amigo que sabe dos ais que da alma se vão, e no momento oportuno os torne suave canção. Há um amigo que sabe tuas tristezas e dor. Ele deseja mostrar-te o seu inefável amor. Há um amigo que sabe que o mal anda sempre ao redor. Sente também tuas dores, das quedas te ergue com amor. Quando estás fraco, abatido, muito distante a vagar, há um amigo que aguarda o pródigo filho voltar. Há um amigo que te ama, se forte, se fraco tu estás, nunca abandona o seu
sua calma nas andou, sem firme então diria. Que grande amigo é meu Jesus, de longe quis buscar-me, desceu do céu, sofreu, morreu, a fim de resgatar-me. As glórias mil do santo lar renovam meu alento, pois preferei além até o seu acolhimento. Que grande amigo é meu Jesus, meu guia tão prudente, meu protetor tão ideal, meu rei eternamente. Jesus é meu e sou por tempo sem eterno, pois morrerei fluir no céu do seu favor paterno. Graças a Deus, não é? Louvado seja o santo nome do Senhor nosso Deus, que Ele aceite a adoração do seu povo, o louvor dos seus filhos que cantam com a alma, cantam com alegria, né? E agora nós vamos então ler a Bíblia, conforme já foi anunciado, Salmos capítulo número 133, e depois então estaremos orando e depois a mensagem, né? Leiamos aqui, eu vou ler na Bíblia King James, porque é uma Bíblia com a linguagem mais popular e às vezes é mais fácil para as pessoas entenderem, né? Feliz é o título aqui. Feliz é a fraternidade dos crentes, não é? Na outra Bíblia não é assim, não fala dessa forma aí. Feliz é a fraternidade dos crentes. Cântico davídico de peregrinação. Versículo 1. Como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em fraternidade. É como um bálsamo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, como se fosse a barba de Arão, até a gola de suas vestes sacerdotais. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião, porquanto ali o Senhor oferece a sua bênção, vida para hoje e por toda a eternidade. Amém. Não é? Quão bom e... a gente é acostumado na outra versão, não é? Como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em fraternidade ou em união, não é? É muito bom observar essas coisas, não é? Na mensagem que nós estamos estudando, em trechos anteriores ao de hoje, o profeta Irmão Brana disse algo muito tremendo até. Ele disse assim: quando dois irmãos estão se engalfinhando, brigando, discutindo, difamando um ao outro, o diabo não precisa fazer mais nada, porque eles, os irmãos, já estão fazendo o serviço do diabo. Misericórdia, não é? Mas vamos orar agora? Então você que tem o seu pedido de oração, que está necessitado, ou alguém te pediu, ora por mim, irmão, e tal. Então todos agora apresentemos ao Senhor o nosso pedido, a nossa necessidade, e o Senhor, que é conhecedor de todas as coisas, e é um Deus de perto e Deus de longe, é um Deus todo-poderoso, que pode todas as coisas. Ele não somente conhece a nossa necessidade, como ele pode resolver, não é? E o profeta Irmão Brana diz em uma de suas mensagens, em relação à cura divina, ele diz assim que o Senhor Deus está interessado na nossa cura. Amém? Isso é maravilhoso,
Porque o crente, por exemplo, ele vai ficando adestrado na palavra, não é? Ele vai ficando treinado na palavra e ele aprende que ele não deve exigir de Deus uma coisa que esteja contrariando a vontade de Deus, que esteja contrariando a palavra dele. Até porque o Senhor Jesus Cristo nos ensinou como orar, não é? Ele diz, quando orardes, dizeis, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, o crente tem que observar esses detalhes. Você não pode fazer uma oração que contrarie a vontade de Deus. Aquilo seria uma abominação para o Senhor. Mas, em relação à cura divina, olha o que o profeta disse, Deus está interessado em nos dar saúde, né? Agora, é certo que podem existir certos obstáculos, e aí então caberia a nós fazermos um exame introspectivo, né? E ver se tem alguma coisa que esteja impedindo aquela cura, né? Mas amém. Vamos orar então agora. Senhor Deus, Pai amado, são muitos os irmãos que nesta hora estão orando. Estamos orando juntos agora, Senhor, porque cada um tem sua necessidade, uma, duas ou mais necessidades às vezes, e elas são colocadas na presença do Senhor. Nós somos ensinados que o Senhor Jesus Cristo disse, pedi, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, né? Batei e abrir-se-vos-á. Então, Senhor, são muitos os que estão orando agora, pedindo misericórdia, pedindo ajuda da parte do Senhor em favor de suas vidas, em favor das suas necessidades, dos seus filhos, de pais, de esposo. Às vezes a esposa está orando pelo marido, ou vice-versa, o esposo está orando pela esposa, pais orando pelos filhos, filhos também orando pelos pais. Não é tão comum. É mais comum os filhos, aliás, os pais orarem pelos filhos, e é menos comum que os filhos orem pelos pais, porque é quase natural essa ordem. Eles vão aprender mais para frente quando eles se tornarem pais. Mas enfim, Senhor Deus, nós estamos pedindo a misericórdia do Senhor em favor de cada filho do Senhor, de cada necessidade, de cada pessoa que esteja doente. Que o Senhor possa libertar nos hospitais, em suas casas, nas UTIs. Ó Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo sangue vertido na cruz do Calvário, nós suplicamos estas bênçãos a Ti, ó Pai, humildemente, e desde agora nós Te agradecemos por elas, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Então, que o Senhor nosso Deus aceite os nossos clamores, não é? Nossos pedidos, e Ele possa parecer bem aos seus olhos atender a nossa súplica, não é? Muito bom, então nós vamos aqui agora para a mensagem que é a divindade explicada, e nós vamos continuar a partir do parágrafo 246. Nós vamos tentar ler calmamente, não é? Vamos ver se nós conseguimos, se é possível, não é? Porém, todos eles, ele estava mencionando sobre alguns irmãos, não é? Ele diz, porém, todos eles são homens de Deus. Deus tem lhes dado o Espírito Santo. Se não fosse pela graça de Deus, nós todos estaríamos perdidos com nossas discussões e coisas mais, né? Eu me lembrei de uma expressão do profeta agora, quando se referiu-se a uma certa pessoa que estava errando, que estava cometendo coisas graves, né? E o profeta usou a seguinte expressão: se Deus tirar a sua mão de misericórdia de sobre mim, ele disse sobre ele lá, não é?
E nós pensamos que nós também dizemos de nós todos, não é? Eu pelo menos digo de mim também. Se Deus tirar a sua mão de misericórdia de sobre mim, eu entrarei pelo mesmo caminho. Isso é para que nós saibamos que ninguém é melhor que ninguém diante de Deus, não é? Mas vamos mais aqui então. Ele disse aqui, se nós não fosse a graça de Deus e nós com essas discussões, o que seria de nós, não é? Isso é exatamente correto. Porém, a graça de Deus nos liga um ao outro. Não se admira que nós possamos cantar: bendito seja o laço que ata os nossos corações em amor cristão. Isso é o que necessitamos, irmão. E assim que sabem de uma coisa. O superintendente geral da igreja me chamou e ele disse: o senhor sabia o que fez na noite passada? Minha segunda noite ali. Eu disse: o quê? Eu disse: tive um maravilhoso encontro. Disse: o Senhor tinha um homem em seu púlpito que era um pregador. Quer dizer, esse superintendente, eu acho que da campanha, né? Chegou ao irmão Branham e disse isso para ele. O senhor tinha um pregador, um homem lá no seu púlpito que era um pregador. Eu disse: eu não sabia disto. Disse: aquele senhor Pet, eu disse: um pecador? Né? Porque ele disse pregador, o superintendente. Mas o profeta disse: um pecador? Eu não sei se ele não entendeu, não é? A gente não pode inferir, mas vamos aqui, né? Eu disse: um pecador? Ora, eu disse: ele é um pregador. Deixa eu ver se eu volto um pouquinho aqui, para ver se o homem disse pregador mesmo, tá certo. Eu fiquei confuso, pensei que o homem pudesse ter dito pecador, não é? Mas ele disse pregador mesmo. Você tinha um pregador lá no seu púlpito. Eu disse: eu não sabia disto. Disse: aquele senhor Pet, eu disse: um pecador? Ora, eu disse: ele é um pregador da Assembleia de Deus, irmão. Ele disse: sim, porém ele é ainda um pecador porque ele não foi batizado corretamente. Então esse superintendente era o irmão do lado da igreja unicista, né? Ele disse que o irmão Pet era um pecador porque ele ainda não tinha sido batizado no nome de Jesus Cristo, não é? E eu disse: irmão, ou melhor, certamente ele não falou Jesus Cristo, ele falou Jesus, porque nós já estudamos atrás que os irmãos unicistas batizam somente usando a palavra Jesus, né? E eu disse: irmão, por favor, diga-me a razão. Eu disse: ele recebeu o Espírito Santo, o irmão Pet, não é? Ele recebeu o Espírito Santo. Ele disse: irmão Branham, o que Pedro disse? Arrependei-vos e sejais batizados no nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados. Portanto, os pecados não podem ser perdoados até que seja batizado no nome de Jesus. Eu disse: é essa a fórmula, meu irmão? Né? Olha isso, a gente não pode perder isso, porque o profeta, irmão Branham, é o nosso exemplo, tanto como pregador, como irmão, como cristão mesmo, não é? Então ele disse: é essa a fórmula, meu irmão? Ele disse: essa é a fórmula. Eu disse: e Deus jogou a areia nos seus próprios planos, então, não é? Em Atos 10:49, pois, dizendo Pedro ainda estas palavras, ele citou aqui, viu? Atos 10:49. Dizendo Pedro ainda estas palavras,
caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Então, eu acho que está dando para todos entenderem, não é? Porque o irmão disse que o irmão Pet era um pecador, por não ter sido batizado em nome de Jesus Cristo, ainda, não é? O irmão Brana disse, mas ele recebeu o Espírito Santo. Como é que é isso, não é? Então a fórmula é essa: se não batizar em nome de Jesus Cristo, então é um pecador. E o superintendente disse, essa é a fórmula. Aí o profeta disse, então Deus jogou areia nos seus próprios planos de salvação, não é? Então é agora que ele vai citar o exemplo de Atos 10, 48, 49 ali, né? Nos seus próprios planos, então, em Atos 10, 48, pois, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Veja, e elas nunca haviam sido batizadas de modo algum. Então, Deus dá o Espírito Santo a pessoas que não foram nem mesmo convertidas? Quer dizer, aí o irmão Brana não afirmou que Deus daria o Espírito Santo às pessoas que não são convertidas, mas ele está fazendo o questionamento com o irmão lá, o superintendente. Ele disse, então quer dizer que Deus dá o Espírito Santo a pessoas que não são convertidas? Porque não ser convertido é uma coisa e não ser batizado é outra coisa, não é? Então vamos aqui para a gente não atropelar o profeta aqui, não é? Deus dá o Espírito Santo a pessoas que não foram nem mesmo convertidas? Eu disse, qual é a sua posição? O irmão Brana apertou o irmão, né? Qual é a sua posição? Ele disse, o Senhor sabe o que nós vamos fazer? Disse, nós vamos estabelecer uma pequena roda e colocá-lo bem do lado de fora do nosso círculo. Eu já sabia dessa expressão aqui. Isso está no parágrafo 253 da mensagem A Divindade Explicada. Então, entende-se, dá para se entender que esse irmão superintendente da Igreja Unicista, da Igreja Pentecostal Unida, ficou muito irritado com o irmão Brana. Vamos trocar em miúdos. Irmão Brana, quer saber de uma coisa? Não tem jeito com o senhor, não vai dar para a gente continuar trabalhando junto, não. Não vai dar para a igreja patrocinar suas campanhas mais, não. Então nós vamos traçar um círculo, uma roda, e vamos deixar o senhor do lado de fora da roda. Pronto, o senhor não faz mais parte do nosso companheirismo. É muito lamentável quando alguém faz isso, né? Por causa das diferenças doutrinárias ou por causa dos costumes, qualquer coisa assim, é muito lamentável quando alguém faz isso. Ele não pertence mais ao nosso companheirismo. Aí põe na internet, né? Espalha a foto do irmão. Isso é cruel. O Espírito Santo não se alegra com isso. Quando nós fazemos isso, nós estamos sendo tomados por um espírito organizacional, denominacional. Mas ainda vamos para frente aqui ainda, hein? Quer dizer, então o irmão tomou a decisão, nós vamos traçar uma roda aqui, um círculo, e nós vamos deixar o senhor do lado de fora do nosso círculo, já que não tem jeito de entrar em acordo com o senhor, né? 254. Então eu disse, eu vou estabelecer um outro círculo e voltar a colocá-los bem do lado de dentro novamente. Amém? Amém? Quer dizer, nós vamos fazer um círculo e colocar o senhor do lado de fora. Mas vamos brincar um pouquinho, usar um pouquinho de imaginação, não é? Na verdade, na hora da pregação não se deve ficar brincando, né? Mas vamos usar um pouquinho de imaginação. Então, traçou um círculo
Quem mexe com desenhos, com coisas, sabe muito bem disso, né? Às vezes você faz um desenho e depois você tem que recortar a sobra que ficou, né? Tem os programas, os aplicativos que fazem isso, então você recorta em volta, aí fica só o desenho, né? Então, às vezes a margem do desenho, do objeto, está bem pertinho assim, então tem que passar uma linha assim circular, ou seja, quadrada, como for, né? Para depois cortar. Então eu deduzo que eles fizeram um círculo e o irmão Brana ficou bem pertinho, porque não tinha quase diferença nenhuma deles. O que o irmão Brana dizia não tinha quase diferença nenhuma, não estava lá um no Polo Sul e um no Polo Norte. Não é? Era só por causa dessas pequenas. Então eu acho que o irmão Brana deve ter ficado do lado de fora do círculo, mas bem pertinho, né? Aí ele disse assim, bom, se o irmão fizer isso, eu vou traçar um outro círculo maior por fora de mim assim, por fora de vocês também tudo, e boto vocês para dentro do meu círculo outra vez. Eu quero ver. Você já sabe que a Bíblia diz que a caridade, ela é sofredora, ela é benigna, ela não trata com leviandade, ela não suspeita mal. Isso é a caridade, né? É o amor. E depois diz, contra essas coisas não tem lei. Não existe lei para prender uma pessoa porque ama o outro. Nem na terra e nem lei do céu. Não tem lei. Por causa da pessoa que ama com amor divino, que quer ajudar, que tem amor no coração. Não existe lei contra isso. Então eu vou fazer o círculo maior e vou ficar dentro do outro círculo com vocês outra vez. O amor é poderoso. Não sei se ele vai dizer aqui, mas eu vou adiantar isso. Ele disse, o profeta disse uma certa vez, vocês querem aprender um pequeno segredo? Um pequenino segredo, vocês querem aprender um pequenino segredo? Não é? Eu vou contar para vocês um pequeno segredo com o qual eu domino as feras, eu domino os demônios e eu domino as enfermidades com esse pequeno segredo. Aí as pessoas querem saber que segredo é esse. Ele diz, é o amor. O amor de Deus, o amor divino, vence qualquer coisa. Para quem não tem conhecimento da mensagem, e isso é muito importante, que eles estejam gostando de ouvir, não é? Essas pregações, essas palestras, o profeta irmão Brana, ele trabalhava, ele foi eletricista, não é? Trabalhava fazendo manutenção nas linhas de transmissão. E um dia ele precisava ir orar por uma pessoa meio próximo dali, e talvez o seu tempo não fosse muito, então ele pensou, eu vou atravessar aqui por o meio desse pasto aqui, por o meio do pasto, e vou lá orar pela pessoa, porque o Senhor ia curar a pessoa, né? Então ele ia atravessar pelo meio do pasto, orar pela pessoa e depois voltava. Mas acontece que naquele pasto tinha um touro bravio, quase selvagem, um touro bravio ali. E quando ele entrou dentro do pasto, passou por baixo da cerca e estava lá longe, o touro veio lá de algum determinado lugar, não sei se é lá de cima, né? Ele veio com tudo assim para matar o profeta, matar o irmão Brana. Aquele touro enorme, bravinho, enfurecido. Quando o profeta viu o touro, a cerca estava longe, né? E o profeta não era nenhum toureiro, não é? Então ele ficou olhando para o touro assim, quando ele foi chegando assim, e eles dão aquelas fungadas fortes, né? Quando eles estão bravos. A vaca, o touro bravo, não é? Ele disse, calma, amigo. Calma, amigo. Mas pensa o que estava no coração dele. Não era medo. Se fosse medo, o touro tinha pegado ele. Não era medo, e nem ódio, e nem raiva também. Era amor que estava, era Deus. Não tem a expressão Deus é amor? É isso, Deus é amor. Né? Então ele diz, calma, amigo. Desculpa,
eu estou errado porque eu estou no teu território. Aqui é o seu território, é o seu habitat. É eu que estou fora do meu lugar. Mas eu não estou fazendo isso por banalmente, por qualquer coisa. Não é só para insultar você, não é para nada disso que eu estou fazendo. Eu estou indo ali em cima orar por uma pessoa que é um filho de Deus, que está doente, e ela precisa da saúde dela. E eu estou indo lá fazer isso, é um trabalho para Deus. Calma, você sabe o que aconteceu? O touro se ajoelhou diante do homem de Deus. Porque ali estava Deus, ali estava o amor. Agora, é tão fácil, é tão simples, Deus não está tão longe de nós assim. Quando você tem amor no coração por uma pessoa, você olha na pessoa e você ama, pode ser a pessoa mais desgraçada do mundo que for, né? Indigna, seja o que for, mas quando você olhar nela e na sua alma sentir amor por ela, olha como Deus está tão perto de nós, Deus está dentro de você. Mas quando você odeia, quando você desdenha, quando você desfaz, é o diabo que está dentro. É isso, não é? É isso aí. Então, ele diz, vocês querem saber esse segredo? É o amor. O touro se ajoelhou. O Deus Todo-Poderoso estava dentro daquele homem e o touro reconheceu a presença do seu Criador. Aleluia! Um outro caso também que aconteceu, que ele estava roçando o quintal dele, não é, com uma foice, e um enxame de abelha, eu esqueci o nome daquela abelha, acho que é a abelha africana, né, que ele falou, eles estavam ali, em algum lugar ali, não é? E ele foi batendo a foice, batendo, de repente quando ele bateu no pau ali, no tronco onde ela estava, elas se alvoroçaram e vieram em cima dele. Aquele enxame de abelha africana. Vieram em cima dele assim e elas o matariam, porque o veneno dela é muito tóxico e aí incha a garganta, tapa a respiração, a pessoa morre em poucos minutos. Muitas delas picando, né? Ferroando. Mas quando ele viu que elas vinham todas em cima dele assim, ela disse, calma, queridas, calma, meus amores, né? Desculpa, eu não queria ofender vocês. Eu não sabia que vocês estavam aí. Que o enxame, vocês tinham mudado o vosso enxame aí, eu não sabia. Né? Eu não farei mais isso. Eu não queria magoar vocês, não queria machucar, não queria matar vocês, não queria fazer nada. Mas eu não sabia. Agora, é claro que elas entenderam porque ela é uma criatura do Criador, que era criador delas. E o Criador delas estava ali naquela hora. Mas não é difícil você falar, mas isso foi só com o profeta. Não, não é não. Se você amar do mesmo jeito, com a mesma seriedade, com a mesma veracidade, o Criador está aí dentro de você. Então não tem demônio que vença você. Não tem doença, não tem espírito, não tem inferno, não tem nada que vença você. Porque o amor está aí e o Criador está aí dentro. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu ver se eu não perdi meu fio da meada aqui, né? Então eu vou fazer um círculo maior e voltar a colocá-los bem do lado de dentro novamente. Eu disse, há muitos de seus irmãos aí fora que me amam. Não vai fazer isso não, porque você vai magoar os seus irmãos. Eles me amam e eles não vão mais poder, eles vão ficar impedidos de ser meus amigos, impedidos de estar em minhas reuniões. Eles me amam. Aleluia. Eles estão aí fora e eles me amam e creem em mim. Eu disse, vocês, ele mesmo, eles mesmo assim virão. Então olha o amor do irmão Brana pelo superintendente. Você sabe o que ele estava querendo dizer, irmão Brana?
Ele está dizendo assim, olha, se você fizer isso, sabe o que vai acontecer, irmão superintendente? Você vai perder os seus irmãos, porque eles virão do mesmo jeito, porque eles me amam. E o irmão Branham não queria causar esse mal para o irmão superintendente. Isso era o amor de Deus que estava dentro do homem de Deus, não é? Eles virão, eu disse, vocês eles mesmo assim virão. Eu disse, eles virão e vocês não podem me colocar para fora. Se vocês me colocarem para fora, eu tornarei a colocá-los para dentro. Eu disse, quando vocês fizerem um círculo, Deus, pela sua graça, me deixará fazer outro círculo e puxá-los diretamente para dentro novamente. Isso é correto. Colocá-los diretamente de volta novamente. E então, em nome de Cristo que eu dizer isto, eu sei que eu estou retendo o tempo aqui e já é quase hora de encerrar, eu suponho. Porém, deixe-me apenas dizer isto, veja. E eu disse para esse homem, eu disse, eu concordaria com o Senhor, contanto que o Senhor pregasse as Escrituras e tivesse amor e cresse que isso, e pregasse e dissesse que o Senhor estava batizando pessoas, não no nome de Jesus, só Jesus, não, Senhor. Eu seguramente não concordaria com isso, porque eu conheço vários Jesuses, os conheço na África e em diferentes lugares, pessoas chamadas Jesus. Porém, se o Senhor usar o termo Nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Se o Senhor na hora de batizar usar esse termo, eu te batizo em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, ou pelo menos Senhor Jesus Cristo, não é? Eu concordarei com o Senhor nisso, isso está bem. Eu lhe darei apoio. Eu penso que o Senhor deveria colocar Pai, Filho e Espírito Santo primeiro. Veja, para ter isto corretamente, eu disse, eu penso que o Senhor deveria. Porém, ele disse, não. Isso está de volta na Trindade. Né? Porque, deixa eu terminar o parágrafo aqui. Isso está de volta na Trindade. Eu disse, isso não é uma Trindade. Isso é um Deus em três ofícios. Quer dizer, aquele irmão unicista não tinha a revelação de Jesus Cristo. Então deixa eu contar um fato que aconteceu conosco, isso há quase 30 anos atrás, uns 25 anos atrás, mais ou menos, não é? Um irmão começou a congregar conosco e ele era unicista, não é? E nós, como estamos de braços abertos a todos que desejarem congregar conosco, não é? Então ele ficou congregando com a gente, ele era unicista, um irmão amado, muito amado mesmo, e um dia ele falou para mim assim, pastor, tem uma família aqui num certo bairro, próximo, né, aqui da zona leste de Santa Bárbara, tem uma família ali e eles são do nome, olha a expressão, eles são do nome, e o senhor não quer ir lá comigo visitá-los? Quem sabe nós os traremos para a igreja. É uma família até grande e eles podem vir para a igreja, não é? Eu falei, vamos, né? Não tem problema nenhum, vamos sim. Porque parece que eles não estavam congregando e estavam meio parados e eles eram do nome, né? Nome de Jesus, que quer dizer, batizou em nome de Jesus, né? E aí fomos. Aí chegamos lá, cumprimentamos os irmãos, o irmão me apresentou a eles, falei, esse aqui é o nosso pastor ali da igreja, do tabernáculo e tal, e ficamos conversando. A irmã bondosamente nos fez um cafezinho, não é? E aí ficamos conversando, e aí começou a sair, que eles já eram conhecidos, então eles tiveram mais assuntos, e eu fiquei um pouquinho, conversando um pouco menos, não é? Observando, claro.
E conversa vai, conversa vem e tal. Então, e o irmão fulano, né? Aí ele saiu do nome, né? O outro respondia, e o ciclano e tal, e coisa. E eu escutando, aí me veio um discernimento. Me veio um discernimento. E eu falei assim, irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos, né? Nós todos aqui, o irmão e eu também, nós todos somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Aí o irmão respondeu na hora, não, de jeito nenhum, nós somos batizados no nome. Falei, foi o que eu pensei, foi o que eu tinha pensado mesmo, que eles não tinham revelação, a revelação de Jesus Cristo. Essa é a principal coisa que nós precisamos ter, revelação de Jesus Cristo. É aí que está o X da questão, lá para os irmãos daquele dia, que o irmão Brandt está contando, e nesse caso aqui também, agora, em tempos recentes, não, uns 25 anos aí, aconteceu a mesma coisa. Eu perguntei para eles disseram, não, nós não somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois eu sou batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque quando eu fui batizado, foi usado o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo. Agora, se a pessoa batiza só em nome de Jesus, os nossos irmãos unicistas nos perdoem, não é? Mas se você é batizado só em nome de Jesus, você batizou só em nome do Filho. Não cumpriu a ordem de São Mateus 28:19. Nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo. Vamos para frente, não é? Para o parágrafo 257. Isso não é uma trindade, porque o irmão falou para ele, não, desse jeito nós vamos estar de volta na trindade. O profeta disse, isso não é uma trindade, 3 deuses. Nós não temos 3 deuses. Certamente que não há tal coisa. Não foi ensinado na Bíblia. E há somente um Deus. Escutai, ó Israel, eu sou o Senhor teu Deus, um Deus. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Certamente ele é um Deus, não 3. Agora a questão do batismo era essa, não é? Isso é uma versão católica disso e foi levada da Igreja Católica para a Luterana, essa doutrina das 3 pessoas. É uma versão católica, foi levada para a Igreja Luterana, né? E daí afora, e assim por diante, e cresce geralmente entre as pessoas. Hoje que nós temos 3 deuses. E você sabe que os protestantes, não é? Os evangélicos que antigamente eram chamados de protestantes, porque eles protestavam, contra as doutrinas falsas, contra a igreja mãe, não é? Os protestantes foram libertos, eu tenho certeza que eu estou falando a milhares de protestantes, né? Agora, eles foram libertos das velas, eles foram libertos da hóstia, que a Santa Ceia redondinha assim, né? Que aquilo lá não representa o corpo de Cristo. Um dia, quem sabe, nós entraremos nesse assunto. Aquela hóstia redonda que os romanos, os católicos romanos tomam, aquilo ali representa o Deus Sol. Por que é redonda assim? Aquilo ali tem um significado. É o Deus Sol aquilo ali. Então o crente, o protestante foi liberto de vela, foi liberto de hóstia, né? Foi liberto de imagem de escultura, de adoração às imagens de escultura, e foi liberto de tantas coisas, mas essa coisa que é a doutrina das 3 pessoas, dessa os protestantes não se libertaram. E carregaram consigo. Lutero carregou consigo, Wesley carregou consigo, os reformadores todos que vieram depois os pentecostais agora do século XX também carregaram consigo, não é? Mas isso seria tirado quando viesse a mensagem do 7º anjo de Apocalipse 10 e versículo 7. Aí seria tirado isso, não é? Então, ele disse, não existem 3 deuses.
é um Deus. Ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Primeiro mandamento, não é? Há um só Deus. Bem, então vamos para frente, porque o nosso tempo começa a diminuir se a gente começar a falar muito, não é? E é aí onde esse evangelho nunca irá aos judeus. Esse evangelho trinitariano nunca irá aos judeus, porque eles não creem nisso, em 3 deuses, não é? Nunca irá aos judeus. O que eu profetizei outra manhã a um missionário judeu ali. Você nunca levará um Deus da Trindade a um judeu. Você nunca fará isso, o qual ele tem melhor senso do que isso. O judeu, né, tem melhor senso do que isso. Veja, ele sabe mais sobre a Bíblia do que isso. Porém, ele nunca foi um Deus trino. Para um judeu, se você anunciar a ele que isso é o mesmo Jeová, ele o receberá imediatamente, seguramente. Isso mesmo. Veja, e eu creio em tudo isso. Assim como José disse: irmãos, não fiquem irados consigo próprios, porque Deus tem feito isto. Veja, deste modo, pois, a coisa é de modo que pudesse esperar até esse tempo. Isso é tudo. Porque nossa era gentia está quase terminando. E era no término da era gentia que viria a mensagem profética de Malaquias 4, Mateus 17:11, são as escrituras que se referem a ela. Mateus 17:11, Apocalipse 10, verso 7, Lucas 17:30, não é? Então, seria próximo ao fechamento da era gentia, próximo ao cumprimento da plenitude dos gentios, é que viria essa mensagem profética para trazer de volta todo o restante das coisas que a igreja perdeu lá atrás, no ano 300, não é? A partir do Concílio de Nicéia. Então, e a era gentia já está quase terminada. Agora, eu creio nisso com todo o nosso coração, assim que vocês estão vendo, meus irmãos. A congregação diz amém. Editor, eu estou tentando trabalhar com algo que esse grupo de pessoas, de homens, que tem o batismo do Espírito Santo. Então o irmão Branham estava focando mais no povo que tinha recebido o batismo com o Espírito Santo. Porque tendo o Espírito Santo, ele nos guia na verdade. Se você tem o Espírito Santo verdadeiro dentro de você, o verdadeiro batismo, jamais o Espírito Santo que está dentro de você negará a palavra dele, que é dele mesmo, dele próprio, do Espírito Santo, não é? Então, o irmão Branham disse, eu estou focando nesse grupo que recebe o batismo do Espírito Santo. O grupo de Aimee McPherson, o que ela fez? Ela era uma unicista no princípio, eu creio. Então, partiu e organizou a si mesma diferente. Aqui, há não muito tempo atrás, produziu um grupinho, um pequeno... Eu estava sentado no encontro de O.L. Jagger. Agora, todos nós conhecemos O.L. Jagger. Seu pai ajudou a fundar o Concílio Geral das Assembleias de Deus. Agora, O.L. é um grande homem. Ele é um grande pregador. Eu falei com ele há não muito tempo atrás. Eu disse, irmão Jagger, se eu pudesse pregar como o irmão pregou, eu nunca teria nem mesmo um culto de cura. Porém, ele tinha todo aquele
sangue e vinho e coisas quando ele iniciou ali no princípio. Perdoe-me se eu, ferindo os seus sentimentos, irmãos, aliás, ferindo, talvez faltou a palavra estou, né? Se eu ferindo os seus sentimentos, irmãos, sobre isso, isso está bem. Deus pode fazer surgir sangue, surgir vinho ou surgir azeite, seja o que for que ele queira. Porém, isso não perdoa pecados. Não, Senhor. Não, definitivamente. O sangue de Jesus Cristo nunca perderá o seu poder, até que toda a igreja de Deus seja salva para não mais pecar. Então, são esses pregadores de cura divina, assim, pentecostais, não é? Eu não estou falando mal do pentecostalismo, do Pentecostes, e também não estou falando mal de ninguém, na verdade, né? Nós estamos só levantando a questão. Esses pregadores, que são chamados de neopentecostais, eles são cheios de arrumar essas coisas. Para quem tem uma certa idade aí, já uns 50 anos para lá, não é? Lembra-se quando apareceu aquele dito do dente de ouro. Aqui na nossa região mesmo, na região aqui da Grande Campinas, Americanas, por aqui, Santa Bárbara, né? O dente de ouro, que tinha pessoas que iam na oração e ganhavam um dente de ouro. São coisas assim, né? Que não tem fundamento na Bíblia. Mas mesmo que tivesse o dente de ouro, ele disse, isso não perdoaria nenhum pecado de ninguém, porque o único sangue que perdoa pecado é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Não é? Bom, eu disse, irmão Jagger, eu o tomei, eu chamei e eu estava com os homens cristãos de negócio. Eu disse, irmão O.L., ele disse, onde é que o irmão está? Eu estava em um pequeno e velho hotel, barato, por ali, e ele disse, o irmão quer me dizer que eles o colocaram aqui? Então, alguém colocou o irmão Branham num hotel não muito confortável, não é isso, né? E esse irmão, então, ficou achando, onde já se viu isso, colocar o irmão Branham num lugar assim tão humilde assim, né? Mas não era o irmão Branham que estava reclamando, né? Eu disse, esse é meu desejo. Quer dizer, eu sou humilde, eu não me importo com coisas grandes, com pompas, né? Com luxo. Esse é meu desejo. Quando eu vim até o irmão, eu disse, o que o irmão fez? Então, os dois foram conversar, né? O irmão Jagger. O que o irmão fez? O irmão me colocou ali no hotel Stater. E eu simplesmente tive que ficar no canto. Eles me assentaram à mesa. Eu não sabia qual faca usar ou nada mais. Eu não pensei por ali sem vestir casaco e quiseram me expulsar. E eu disse, eu não sei como conduzir a mim mesmo. Disse, eu o levarei ali, se eles são tão pobres para fazê-lo. Eu disse, não, senhor. Quer dizer, o irmão Stanley, acho que é o outro lá, que eu esqueci agora já o nome, né? Ele falou, não, se o senhor quiser, eu pego o senhor desse hotel e levo para o outro, que é melhor, né? Eu disse, não, senhor. Eu disse, o que eu quero fazer é comer um bife com o irmão, se o irmão pagar. Ele disse, está bem. O irmão Bruno era brincalhão, né? Se o irmão pagar, ele disse, está bem. Desse modo, então, nós fomos até um lugar e nos assentamos e eu disse, irmão Jagger, eu certamente admiro a sua... E ele é um amigo meu muito querido, um precioso irmão. E eu tinha o seu pequeno panfleto.
Tá quase na hora de parar aqui. E eu tinha seu pequeno panfleto onde ele tinha aquela mulher que havia recentemente vindo aqui do exterior, que tinha aquele sangue nas mãos dela e coisas assim, desse modo. E eu o tinha aqui dentro, o folheto, né? Eu pensei, queria que ele negasse isto uma vez, e logo eu tinha bem em seu papel. Você sabe, então ele disse, eu vou chamar o irmão para nós conversarmos. Se ele disser que isso não é certo, não é verdadeiro, então eu mostrarei o panfletinho dele, não é? Eu disse, eu notei onde o irmão está indo bem, vai iniciar um grande reavivamento, porque os homens de negócios me tinham ali, naturalmente. Parece que as pessoas estavam cientes. Se o Espírito Santo pode revelar na plataforma, não pode ele me dizer o que está acontecendo em lugares, irmãos? Quer dizer, se o Espírito Santo me revela o que está dentro da pessoa, a enfermidade que está lá, ele não vai me revelar o que está acontecendo aqui ou ali, não é? A congregação diz amém. Editor, eu posso lhes dizer palavra por palavra e provar isto pelo irmão Carlon. E esse irmão aqui, eu me assentei no encontro ontem e disse a estes irmãos o que estaria aqui e que estaria aqui esta manhã. Um irmão diz, sim senhor, editor, isso é correto, exatamente, amém. Está vendo? Porque o Espírito Santo me acordou e disse, fique perto da janela. E eu olhei a janela e ele me mostrou precisamente isto. Eu disse, agora, irmãos, um irmão diz, isto é correto. Eu lhe mostrei isto exatamente correto ali. Está vendo? Ora, eles deveriam saber disso. Aqui, há não muito tempo atrás, um homem veio aqui em Chateluaca e disse, o irmão Brana é um profeta. Eu não digo ser profeta algum, vê, mas ele disse, o irmão Brana é um profeta. Quando ele está sob o espírito de discernimento, porém, disse, sua doutrina é veneno. O irmão disse, né? Quer dizer, quando o irmão Brana está sob o discernimento, disse o irmão, ele é um profeta, mas a doutrina dele é um veneno. Não é? É um veneno. Tenha cuidado com ela. Eu pensei em um homem com instrução diria uma coisa como essa, né? Quer dizer, ele é profeta, mas a doutrina dele é um veneno. Um homem com tanta instrução diria uma coisa assim, quer dizer, uma bobagem dessa, né? O que profeta significa? Porque o irmão disse uma bobagem. O que profeta significa? Um intérprete divino da palavra. Um profeta significa isso. Um intérprete divino da palavra. A palavra do Senhor veio ao profeta. Veja, porém, simplesmente isso é irrelevante. Porém, mesmo assim, irmão Jagler, ele disse, eu vi sobre aquela mulher que tinha aquele sangue em sua mão. Ele disse, irmão Brana, isso é o mais fenomenal que já se viu. Esse irmão que é tão amável, uma excelente pessoa, né? Isso é o mais fenomenal que já se viu. Eu disse, irmão Jagler, eu o amo. Primeiro, eu desejo que o Senhor coloque a minha mão na sua. Vamos dizer que somos irmãos. Ele disse, seguramente, qual é o problema? Eu disse, o Senhor é um dos pregadores mais poderosos que eu conheço.
que instrumento para Deus que o Senhor é, ele disse: obrigado, irmão Brana. O Senhor é verdadeiramente humilde. Eu disse: eu não estou dizendo isso para ser humilde. Eu estou dizendo isso porque eu creio que o Senhor é um servo de Deus. Porém, eu disse, irmão Digler, a não ser que o Senhor está se arriscando demais, o Senhor está falando, o Senhor está baseado. Bom, eu tenho que parar aqui por causa da hora, não é? Vamos ver se dá para ir mais esse pequeno parágrafo aqui. O Senhor está baseado. E aqui está qual é o problema com muitos de vocês das Assembleias de Deus e outros homens neste culto de cura. Eu não os culpo. Há muito chamado, e Tome aqui é um bom irmão, e nós sabemos quão sólido ele está, porém há muito na terra hoje sob o nome de cura divina. Não se admitem que vocês queiram patrocinar um encontro na cidade. Eles vêm e extorquem dinheiro das pessoas e vão embora, e o que elas receberam? Não dão às pessoas nem um pouquinho mais do que vocês dão da plataforma do seu próprio púlpito. Quer dizer, esses missionários vêm, faz aquele movimento tão grande lá, só barulho, leva o dinheiro embora e as pessoas não receberam nada mais do que já estavam recebendo lá na igreja dela com o pastor dela, não é? Com o seu próprio púlpito. Vocês estão certos, irmãos. Eu estou lhes dizendo, vocês estão certos, porém, é exatamente como... Agora não dá para ir mais, tem que parar mesmo, né? Nós chegamos ao parágrafo 281. E agora vamos agradecer ao Senhor em oração. Nosso Deus, agradecemos ao Senhor por este tempo na Tua presença, ó Pai, e pedimos que isto sirva de ajuda para alguém, sirva de bênçãos para alguém, Senhor. E é em nome de Jesus Cristo que nós pedimos tudo isto e agradecemos humildemente por esse tempo agora, para a glória do Teu bendito nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Então, meus amados irmãos, nós estamos publicando os nossos cultos na plataforma do YouTube, através do canal Tabernáculo SBO, todas as terças, quintas, sábados e domingos, no horário das 18 horas e 45 minutos eles são publicados, não é? Os vídeos. E se você quiser, clica no gostei, né? E também inscreva-se no canal para que os vídeos vão ficando cada vez mais populares e o YouTube vai espalhando cada vez mais para alcançar outras e outras pessoas precisando, necessitadas da bênção do Senhor. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Permitindo o Senhor, nós voltaremos no nosso próximo culto. Amém.